Olá, vamos falar um pouco agora de bolhas cardíacas, né? Em primeiro lugar, as normais para nós entendermos. Então, o que são as bolhas cardíacas? São sons provenientes da vibração de estruturas cardíacas durante o ciclo cardíaco. Ou seja, o som passa por essas estruturas cardíacas, levando uma vibração que vai gerar as bolhas cardíacas. Nós temos 4 bolhas cardíacas, a B1, B2, B3 e B4. O que é a bolha cardíaca B1? A B1 é o fechamento da válvula mitral e tricúspide. Então, quando eu falo de bolha cardíaca, eu falo de fechamento de válvulas. Vamos pegar um exemplo prático. Quando você abre uma porta, ela faz um barulho. Quando você fecha essa porta, o barulho é muito mais alto. Então, quando eu falo de bolhas, eu falo de fechamento das válvulas cardíacas. O que é a bolha B2? B2 é o fechamento da válvula aórtica ou pulmonar. E B3 e B4 são bolhas acessórias. Vamos ver mais na frente que B3 é a fase de enchimento rápido do ventrículo, então ela vem depois de B2, e B1 é aquela fase da contração atrial, né? Então, ela vai vir antes de quê? De B1, porque é a hora que o átrio contrai. Nós vamos ver isso mais na frente. Bom, extremamente importante nós sabermos, no tórax do paciente, qual que é o ponto de ausculta para aquela válvula. Então, por exemplo, nós temos o foco mitral, tricúspide, pulmonar, aórtico e aórtico acessório. Então, aonde que eu ausculto melhor os sons provenientes da válvula mitral? Fechamento da válvula mitral, no ápice cardíaco, na ponta do coração, no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Porque o átrio direito, ele joga o sangue no ventrículo e ele tem essa direção para a ponta do coração. Agora, quando eu quero pegar os sons provenientes da válvula tricúspide, é no quinto espaço intercostal, porém agora na borda external esquerda, não mais no ápice cardíaco, porque aqui eu vou pegar os sons provenientes do átrio esquerdo, o sangue passando pela válvula tricúspide, vai nessa direção. E se eu quiser ouvir o som proveniente da válvula aórtica, do fechamento da válvula aórtica. Então, aqui eu estou no ventrículo esquerdo, eu jogo o sangue em direção, passando pela válvula, em direção à aorta. Então, ele tem esse sentido, né? No segundo espaço intercostal, na borda paraesternal direita. Então, aqui fica o foco aórtico. E quando eu quero ouvir os sons provenientes do fechamento da válvula pulmonar. Então, do ventrículo direito, o sangue vai sair em direção à artéria pulmonar. Então, aqui eu tenho, no segundo espaço intercostal, na borda external esquerda, eu vou ter o quê? O foco pulmonar. Então, por exemplo, quando eu falar de desdobramento de bolha, como a P2 ela é após a 2, nós vamos sempre ter que auscultar no foco pulmonar para a gente poder fazer esse diagnóstico. Vamos recordar um pouquinho do ciclo cardíaco? Sempre vale a pena recordar o ciclo cardíaco para a gente poder entender e não decorar. Então, interessa para a gente essas 3 curvas aqui de cima, que é a pressão atrial, a vermelha, a pressão ventricular e a azul, a pressão na aórtica. Então, tudo começa com o fechamento da válvula mitral. Ou seja, a válvula mitral fecha após a sístole, a pressão no ventrículo esquerdo começa a aumentar, aqui eu vou ter a contração isovolumétrica, essa pressão vai aumentando, aumentando, se iguala à pressão da aorta e ultrapassa a pressão da aorta. Então, quando a pressão do ventrículo esquerdo ela ultrapassa a pressão da aorta, eu tenho a abertura da válvula aórtica. Então, aí eu injeto sangue na aorta, atingindo o seu pico, né? A aorta também vai atingindo o seu pico. Aqui eu tenho a incisura dicrótica, ou seja, a pressão na aorta vai descendo e ela fica menor que a pressão ventricular. Então, a pressão ventricular vai descendo, fica menor que a pressão na aorta. Aqui na incisura dicrótica, eu tenho o quê? O fechamento da válvula aórtica. Então, aí o fluxo reflui
para a válvula aórtica fechada, tem esse pico, depois vai descendo isso a pressão na aorta. No ventrículo, a hora que fecha a pressão na válvula aórtica, começa o relaxamento isovolumétrico, essa pressão no ventrículo vai diminuindo, diminuindo, iguala com a pressão do átrio esquerdo. Na hora que a pressão do ventrículo torna-se menor que a pressão do átrio esquerdo, eu tenho a abertura da válvula mitral. Então vem a fase de enchimento rápido, enchimento lento, e aí eu vou ter a fase final da diástase, que é a contração atrial, que vai levar de 20 a 30% do fluxo sanguíneo pela contração atrial. Né? Então aqui eu tenho a contração atrial, e aí depois vou ter o fechamento da válvula mitral e o ciclo começa tudo outra vez. Então quando eu falo de búlias cardíacas, eu falo de fechamento. Então, a B1 é o fechamento da válvula mitral, aqui no ciclo cardíaco, e a B2 é o fechamento, o quê? Da válvula aórtica. Então, B1, eu começo a sístole atrial. Então, como que eu sei que aquele meu som é a primeira búlia? Porque eu vou palpar o pulso carotídeo e eu vou sentir o passo do carotídeo junto com a primeira búlia. A B2, ela não tem contração, então ela não leva pulso carotídeo. Então a segunda búlia não está correlacionada com o pulso carotídeo. Então é tum, tá, tum, tá. Primeira búlia cardíaca, B1, é o fechamento da mitral e da tricúspide, tá? Ou seja, aonde que eu ausculto melhor a B1, se é mitral e tricúspide, eu vou para a ponta do coração. Né? Então, ali no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, eu vou ter o foco mitral, e na borda parasternal esquerda, eu vou ter o quê? O foco tricúspide. Tá? Então, a B1 é o fechamento da válvula mitral. Ela marca o início da sístole. Tá? A mitral, ela precede a tricúspide. Por que que a mitral ela vem antes da tricúspide? Porque a pressão no ventrículo é maior, então tem maior força, então ela abre antes. Mas isso não é perceptível no dia a dia, sem patologia. E, por isso, a M1, a mitral, vai ter maior fonese. Então está aqui a B1, que é o fechamento da válvula mitral. Eu tenho situações que essa primeira búlia pode estar hiperfonética ou hipofonética. Então, vamos para a anatomia. Quando que eu tenho uma primeira búlia hiperfonética? Situações em que eu tenho que a espessura do tórax diminuída, ou seja, aquele paciente magro, longilíneo e magro, ele tem uma B1 hiperfonética, porém é normal, não tem nenhuma doença. Como ele tem a espessura do tórax diminuída, eu aproximo o meu estetoscópio do foco que eu quero ouvir. Então, meu estetoscópio fica mais próximo ao foco que eu quero ouvir. Por isso que essa búlia parece ser hiperfonética, ou seja, ela é fisiológica, não é normal. Agora, quando eu vou ter uma B1 hipofonese correlacionada com a anatomia, os pacientes obesos, ou enfisematosos, ou seja, eu tenho uma espessura do tórax aumentada, eu afasto o coração, o foco que eu quero escutar, da parede torácica. Aí a minha búlia vai ser hipofonética. Ou então eu tenho alguma coisa que está fazendo uma transposição entre o coração e a parede torácica, como um tamponamento cardíaco, ou seja, eu tenho bastante líquido no saco pericárdio. Então, eu estou dificultando a ausculta daquela búlia cardíaca por uma estrutura que está entre a caixa torácica e o coração. Aqui, no caso, o líquido pericárdico. Então, nessas situações, eu vou ter um estado de hipofonese. Com relação à velocidade de elevação da pressão ventricular, ou seja, estados hiperdinâmicos, febre, anemia, tireotoxicose, após exercício físico, ou seja, a velocidade é muito rápida, levando a um caso de hiperfonética. Quando que eu vou ter uma velocidade baixa, levando a um caso de hipofonese, em estado de baixo débito cardíaco. Ou seja, o meu débito cardíaco está diminuído num paciente com choque hipovolêmico ou séptico, tá? Ou até o próprio choque cardiogênio. O paciente tem miocardiopatias, ou seja, a falência ventricular esquerda, aquele coração dilatado. No bloqueio de ramo esquerdo, nós vamos ver mais na frente bloqueio de ramo esquerdo, vocês vão entender direitinho. Tá? Amplitude das incursões dos folhetos, ou seja, o folheto ou ele abre rápido ou ele demora para abrir e fechar. Então, no caso aqui, na estenose mitral, eu tenho um folheto que ele
abre com dificuldade, então levam a hiperfonese. Ou o PR curto, ou seja, aquele intervalo PR menor que 0,15 milissegundos, ou seja, esse PR é curto, então o folheto ele abre rápido e fecha rápido. Já quando eu tenho um PR longo, né, esse folheto ele abre, ele demora para abrir e ele demora para fechar. Então, na hora que vai fechar, o folheto está quase próximo ao ponto zero, então ele fecha, quase você não escuta esse som. Também não temos a hipofonese na insuficiência aórtica grave, ou seja, volta muito sangue para o ventrículo e dificulta a abertura do folheto da válvula mitral. Naqueles pacientes que eu tenho rigidez do folheto, né? Então a válvula mitral com degeneração mixematosa, folhetos amplos, seja aqui levando o quê? A um estado de estenose dessa válvula, ou seja, eu vou ter essa abertura, né? Mais com dificuldade, levando a maior som. E quando eu tenho uma calcificação desse folheto, ou seja, aquela estenose é muito mais grave, eu abro aquele folheto com muito mais dificuldade, eu vou levar a um estado de hipofonese. A segunda bulha cardíaca, que é a B2. O som vem da aorta, né, A2, e da pulmonar, P2. Então, aonde que melhor eu vou ouvir o som de B2? Nos focos da base do coração. Principalmente o foco pulmonar, aqui eu tenho que dar bastante atenção nos casos dos desdobramentos. Eu ouço muito no foco pulmonar. Então, quando eu falo, ao escutar B2, eu tenho que escutar o foco pulmonar para eu dizer alguma coisa. A segunda bulha é o tá. Tum, a primeira, tá, a segunda. Mas como que você tem certeza que aquilo é tá mesmo, que aquilo é a segunda bulha cardíaca? Né? Porque na hora da segunda bulha, eu não sinto o pulso carotídeo. Porque é o início da sístole. Eu não tenho contração ventricular, então eu não tenho pulso carotídeo. Então, B1 correlaciona com o pulso carotídeo. B2 não tem correlação com o pulso carotídeo. Então, aquela bulha que você não ouve sentindo o pulso carotídeo, ela é B2, é uma bulha diastólica. A 2 precede a P2, né? Por causa a pressão no ventrículo esquerdo é maior, então ela vai se antecipar, mas também fisiologicamente, no paciente normal, você não consegue perceber isso, e ela tem maior fonese. B2 aumentada. Eu posso ter a cursa tanto da válvula aórtica quanto da válvula pulmonar. Então, por exemplo, um paciente hipertenso de longa data, sem tratamento, eu tenho um aumento da pressão na aorta. Então, se eu tenho um aumento de pressão na aorta, essa válvula aórtica vai estar aumentada, o A2 vai estar aumentado. O paciente tem hipertensão arterial pulmonar, ou seja, ele faz embolia pulmonar, ele ficou com uma hipertensão arterial pulmonar. Então, eu vou ter um aumento na artéria, da pressão na artéria pulmonar, aumentando o P2. A B2 ela pode ser diminuída também, tanto as cursas de A2 quanto de P2. Então, qual que é o exemplo que eu tenho? Que ela vai estar diminuída as cursas de A2. Na estenose aórtica, a pressão está diminuída na aórtica, ou seja, tem dificuldade de ejetar esse sangue pela válvula aórtica. Então, A2 vai estar diminuída. E quando que eu tenho a P2 diminuída? Ou seja, em situações que eu tenho a pressão na pulmonar diminuída, como na estenose da artéria pulmonar. É a mesma coisa da estenose aórtica. Eu vou ter dificuldade de lançar esse sangue na artéria pulmonar, então a P2 vai estar diminuída. Hiperfonese e hipofonese da segunda bulha, em termos de anatomia, é igual à da primeira bulha. Então, tem situações que eu tenho a espessura da parede torácica diminuída, eu vou ter hipofonese de segunda bulha, e quando eu tenho a espessura da parede torácica aumentada, no caso do efizema, obesidade, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a hipofonese da segunda bulha, e no caso do tamponamento cardíaco, que o líquido fica entre a parede torácica e o coração, eu também vou ter hipofonese da segunda bulha. Velocidade de redução da pressão
da pressão arterial, né? Nos estados hiperdinâmicos, como eu já falei, febre, anemia, tireoticose, exercício, eu vou ter um quadro de hiperfonese da segunda búlia. E nos estados de baixo débito cardíaco, eu vou ter um quadro de hipofonese da segunda cardíaca. A pressão arterial sistêmica ou pulmonar. Então, a hipertensão arterial sistêmica aumenta P2, e a hipertensão pulmonar desculpa, a hipertensão arterial sistêmica aumenta 2 e a hipertensão arterial pulmonar aumenta P2. Nos casos de hipotensão, eu vou ter a segunda búlia também diminuída. Relação espacial com grandes vasos e parede torácica. Se eu tenho dilatação da artéria aorta, eu tenho aumento de A2, então aqui eu vou ter uma hiperfonese da válvula aórtica. Se for artéria pulmonar dilatada, eu vou ter o sangue vai sair com facilidade dessa artéria pulmonar, dessa válvula pulmonar, então eu vou ter P2 aumentada. Tá? E rigidez dos folhetos, na estenose aórtica ou pulmonar, eu vou ter uma hipofonese, né, da P2. Então, as búlias cardíacas, eu tenho B1, que é o fechamento da tricúspide e da mitral, TUM. Aí ocorre a sístole ventricular e o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, tá. Então, TUM, sístole, tá. Aí vem a diástole outra vez. Aí eu vou ter o quê? O fechamento da válvula mitral. Após o átrio lançar o sangue para o ventrículo, começa outra vez, TUM, tá. B1 e B2.